Abra sua Bíblia no livro mais difícil de achar, que é Gênesis, capítulo 4, verso 5 ao 7. Gênesis 4, versos 5 ao 7. Iremos hoje tratar de uma das obras da carne, que é a ira e a inveja, incluindo também a inimizade, por que não? Porque este assunto ele trata com mais clareza essas três obras da carne: inveja, ira e inimizade. E Deus vai nos ensinar hoje em como a gente vai vencer essa obra da carne que há muitos tem matado, não só a pessoa, mas também o próximo, quando se deixa dominar por elas. Todo mundo encontrou? Gênesis 4, versos 5 ao 7. Glória a Deus. Diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou o nosso Deus. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Repete por favor comigo: sobre ele deves dominar. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos ao Senhor para que fale conosco, ó Pai, na Tua santa e gloriosa palavra, que é viva e eficaz, ó Pai, na qual sempre nos transborda em nós o pão da vida, que é o Senhor. Pai soberano, a Tua palavra nos traz a vida eterna em nossos corações, nos vivificando e fortalecendo e sendo nossa bússola para nos guiar neste mundo vil, ó Pai, para alcançarmos este céu separado para nós. Pai soberano, fale conosco, Espírito Santo, na luz da Tua palavra, nos dando conhecimento e sabedoria para aprendermos um pouco mais do Senhor, a como caminhar verdadeiramente como cristão verdadeiro em santidade na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Caim e Abel, uma história bem conhecida, e eu pedi para vocês repetirem essa final de frase, porque Deus deixou bem claro para Caim que ele poderia muito bem dominar a ira que o estava consumindo, a raiva que o estava consumindo, a inveja que o estava consumindo. Há pessoas que falam assim: eu sou assim, eu nasci cheio eu sou impulsivo, eu não consigo me dominar. Se você tiver o Espírito Santo, sim, você consegue se dominar. Nós estamos propícios a ter intrigas com várias pessoas por conta de calúnias, fofocas, por conta de muitas coisas. A questão é se você vai se deixar dominar pelo ambiente, pela situação ou não. Deus falou para Caim claramente: você vai se deixar dominar por essa situação? Pela ira que você está sentindo pelo seu irmão? Pela inveja que você sente pelo seu irmão? Eu não criei o ser humano para ter inimizade um com o outro. Eu criei o ser humano para ter uma família, constituir uma família uns com os outros, seja de sangue ou não. Eu quero que o ser humano, a minha criação, se ame verdadeiramente conforme a minha palavra. E aí nós vemos que a ira que fez Caim matar quem? O seu irmão. Foi o primeiro homicídio da Bíblia, o primeiro assassino da Bíblia. A ira faz com que o ser humano ele perca o controle. Faz com que gere um ódio em seu coração, um ódio em sua mente, que o cega racionalmente a agir. Ele age conforme a sua vontade, do impulso causado por alguma palavra que não agradou, por causa de alguma calúnia, xingamento, por causa de alguém ter batido em você, você se deixa dominar. A ira sobe, a raiva domina, e você não tem mais controle sobre a sua pessoa. E aí vai causar em você uma destruição da sua alma, que pode perder a salvação e a destruição da alma do seu próximo. E Deus não quer isso. O nosso dever como filhos de Deus e cristãos é alcançar almas, é amar almas, é levar a paz do nosso Deus para essas almas. Mas pastor, é tão difícil a gente poder ficar em paz com alguém que nos calunia. Realmente é difícil. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é fruto do Espírito, o domínio próprio.
E é Ele quem vai nos dar o domínio sobre a ira que está nos consumindo. Então eu começo desse jeito, explicando para nós que a ira é algo que está tomando conta de muitos cristãos e pessoas lá fora. É algo que, se eu xingo o irmão Agostinho, por exemplo, se ele não tiver no Espírito Santo, ele vai se irar com o xingamento e vai querer xingar a minha pessoa também. Aí começa a troca de farpas. É um querendo falar mais alto que o outro, porque a ira já dominou, a raiva já dominou. E se Jesus vier naquele momento, é perigoso os dois ficarem, porque os dois estão em inimizade. E diz lá em Gálatas, na obra da carne, que quem pratica a ira, a inveja, a inimizade, não entrará no reino de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí você fala para mim assim, mas pastor, então a gente tem que ser bobo? Prefiro ser bobo e ir para o céu do que ser uma pessoa que ataca o outro e vai para o inferno. O inferno existe, irmão. E o céu está aí para nós. A questão é se a gente quer ir ou não. Paulo sofreu calúnias, ele revidou ou não revidou, não. Eu acho uma besteira isso de povo cristão falar assim, não, está me caluniando, eu vou contra ele também. Não, não é atitude de cristão não, irmãos. Jesus, ele não atacou os seus ofensores, não. Paulo não atacou, Pedro não atacou. Davi orava, intercedia pelos seus inimigos. Ele não atacava eles com palavras que eles atacavam contra ele. Nós, como filhos de Deus, amados e amadas, temos que agir de acordo com a palavra. É difícil a gente não revidar, eu sei que é, mas é o Espírito Santo que vai te capacitar a resistir, a acalmar a ira que inflama o nosso coração. A ira já vem lá de trás. Após Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, por conta deste pecado, a nossa carne se corrompeu. E a nossa mente, se não vigiarmos ou estivermos na palavra, qualquer coisinha tira nós da bênção. É um patrão falando contra a sua vida, ali te enchendo a paciência, você ficando no limite, a ira vai subir, a raiva vai tentar te dominar. Mas Deus falou para Caim, opa, você deve dominar isso que está querendo te dominar. Não vamos deixar as nossas emoções nos dominar, não, irmãos. Nós temos que ser filhos de Deus. Filhos de Deus nessa terra, que representa Deus nessa terra. Como vamos representar Deus se estamos atacando o próximo? Eu me sinto triste ao ver pastores, líderes que eu admirava, se deixando dominar pela ira, atacando o próximo que o atacou na internet. Não vou falar nomes que é antiético, mas eu acho triste isso. Se a pessoa te ataca, ore, interceda, ignore as falácias. Porque se você se deixar se tocar pelos xingamentos dessa pessoa, a ira vai te dominar, a raiva vai te dominar. Já vi pessoas falar assim, mas pastor, é tão difícil, não me sobe aquela coisa, sabe? Eu quero atacar aquela pessoa para deixar ela lá embaixo, porque ela está mexendo embaixo também. Deixa que a justiça vem de Deus, o juízo vem de Deus. Não pertence a você e a mim agredir aquela pessoa. Nós temos que amar por essa pessoa que nos ofende, amar a alma dessa pessoa. O modo que você reagir aos ataques é como Deus vai abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Como você está reagindo aos ataques das pessoas aí afora? Os mártires, os cristãos que sofreram calúnia, eles pregavam Cristo, eram caluniados, eram judiados, torturados, mas eles se regozijavam no Senhor, não atacando os seus ofensores que o torturavam, mas falavam assim, olha, o meu Pai que está no céu perdoa pelo que você está fazendo comigo. Isso é um ato de cristão verdadeiro, que não deixa a ira o dominar. A irmã Adriana me atacou, irmã Adriana, o meu Pai que está no céu te perdoa, eu não vou te revidar da mesma moeda não. Meu Pai te ama como eu também te amo. Estou dando exemplo, tá? Então, é assim que cristão verdadeiro age. E há muitos que estão perdendo a intimidade com Deus porque está deixando a ira dominar, a raiva dominar. E isso é pecado, isso é obra da carne, e não te vai levar para o céu, meu irmão, minha irmã. Hoje é um alerta de Deus e ensinamento para nós, porque a gente acha que não, eu posso ficar com raiva por um certo momentinho, um segundo. Não, não pode. Combata essa raiva, combata essa ira. Porque isso não pertence a nós, isso é do diabo. Ele usa essa fraqueza nossa para lançar mais gasolina no fogo ainda.
para inflamar em nós uma falta de comunhão com o próximo, na qual vai matar a sua alma, matar a alma do próximo também, irmãos. Deus não quer isso de nós, não. Estamos vivendo em um mundo que se a pessoa bate, apenas dá um arranhão no carrinho ali, já começa a sair do carro com uma arma na mão, querendo matar o próximo. Por conta de R$1 que está devendo, já quer matar o outro. Estamos vivendo num mundo cruel, onde a ira e a raiva estão dominando todo mundo. Quem está dentro da igreja e quem está fora também. O mundo está vil, o mundo jaz no maligno, e a falta de amor está muito por conta da ira, por conta da raiva, por conta da inveja. Como eu falei, dentro do nosso meio cristão, como também lá fora. Imagina lá fora então que não tem o Espírito Santo, é muito pior. Por qualquer coisinha estão matando um ao outro, estão lançando palavras contra o outro, sem querer saber se está ofendendo ou não. Realmente quer ofender, quer machucar. E aí Caim, Deus falou para ele: opa, você pode dominar isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui ainda. Abra por favor Efésios 4:26, antes da gente voltar aqui em Gênesis 4. Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios 4:26. Olha só, irai-vos, frase bem conhecida. Irai-vos, ou seja, vocês podem se irar, acontece. Vocês não vão dominar na hora, do primeiro momento. Vai surgir aquela ira. Eu falei mal do irmão Paulinho, exemplo, Paulinho, exemplo. Falei mal do irmão Paulinho, na hora sobe aquela raiva. Quero bater no Wesley. Aí, aqui ó, a ira chegou. A ira veio, irmão Paulinho. Aí fala aqui, o que fala a palavra? Irai-vos, mas não pequeis. Quando fala para não pecar, é não deixar a ira dominar. Eu estou com vontade de bater nele e revidar com outra palavra, mas eu não vou fazer isso porque eu vou pecar. Deu para entender? Está irado, está nervoso. Mas peraí, ô Espírito Santo, me ajuda a dominar isso aqui, porque senão eu vou agredir meu irmão. Eu sei que ele errou comigo, mas o Espírito Santo, vem transformar a alma dele, assim como o Senhor está me acalmando para não fazer nada contra ele. Irai-vos, mas não pequeis. Caim, ele se irou e pecou, porque ele deixou a ira dominar e matou o seu irmão. Isso foi consequência de deixar-se dominar pela ira. O pecado entrou no seu coração e aconteceu o primeiro homicídio da Bíblia, da história da humanidade. Aí continua: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então a gente não pode deixar a ira dominar a gente. Nós vamos ter um ato momentâneo de ira, vamos, mas não deixe a ira te dominar, no sentido de fazer você fazer algo contra o seu próximo que está te ofendendo. Não deixe, porque não é isso que Deus quer. Está na palavra. Pode se irar? Acontece, pode, mas não pode pecar. Ou seja, você vai se irar? Vai, mas não pode atacar o seu próximo, não pode revidar. Peça ao Espírito Santo o domínio próprio, porque Ele tem e Ele pode te dar. É através do Espírito Santo que te domina. Eu conversei com certa pessoa esses dias, falou: meu irmão, você tem que se acalmar, você tem que parar de agir pela sua emoção, fica mais calmo, peça ao Espírito Santo para te acalmar, para não agir conforme o seu querer. Não quis ouvir, queria bater no próximo. Tá a falta de quê? Do Espírito Santo. Porque se a pessoa está em Deus e Deus está nessa pessoa, com certeza, eu falo por mim, tantas vezes eu sofri calúnia e deu vontade de esganar, eu falei: oh, Deus, me acalma, me ajuda. É difícil, irmão. Eu sei que é difícil, porque eu sou impossível. Quando eu estava fora da presença de Deus, 6 anos atrás, eu era uma pessoa que batia a porta, batia a janela, batia na parede. Eu era nervoso. Se vocês me olham hoje e olham para mim antigamente, vocês falam: poxa, como Deus transformou o Wesley? Para onde a glória dele? Porque isso é obra do Espírito Santo. Basta a gente querer, basta a gente buscar. Na escola eu era pequenininho, os meninos me faziam bullying comigo, eu ia querer bater nos meninos. A ira subia e eu ia pecar. Mas eu era criança. Mas olha só, a gente tem capacidade de dominar isso. Deus falou para Caim: domina. Não deixa a ira te dominar não, porque você vai agredir o seu semelhante. E eu quero que você ame o seu semelhante. Qual que é o mandamento? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Você não vai querer que ninguém te agride, então você não deve agredir aquela pessoa. Por mais que agridam você, ore, interceda para que aquela alma seja liberta. Não revide, cala. Vou ficar calado. Mas está explodindo de raiva na cabeça, meu Paulinho, mas fica caladinho. Exemplo, meu Paulinho.
mas fica caladinho. Para que Deus, o Espírito Santo, venha trabalhar na nossa vida, na nossa alma, para nos consolar, nos confortar e fortalecer naquele momento. Porque no ato que você se controlar, aquela pessoa vai se calar. Se ela não se calar, uma hora vai. Porque não vai ter graça discutir sozinha. É ou não é? Não vai ter graça falar pela parede. Então ela vai se calar. E aí você vai orar por essa pessoa para que a alma dela seja transformada pelo nosso Deus. E aí vai chegar um momento lá na frente que vocês dois vão estar se abraçando. E aí fala, Pai do Senhor Jesus, você é bênção. Mas vai ser uma bênção. Porque Deus transformou aquela alma. Deus transformou aquela vida através da sua atitude com a agressão dela e através da sua oração por aquela alma. Deu para entender? 1 João, que o irmão Agostinho leu aqui, 1 João capítulo 3, verso 15, vai falar o seguinte: todo o que odeia seu irmão, odeia e aborrecer está junto. Todo o que odeia ou aborrece a seu irmão é o que? É homicida, é uma palavra forte. Ou seja, é um assassino. Se eu estou discutindo, de novo, Paulinho, se eu estou discutindo com o irmão Paulinho, eu estou matando ele e ele me matando. É a palavra que eu estou falando. Todo que aborrece ou odeia seu irmão é assassino, é homicida. Está matando a sua alma e matando a alma do seu irmão. E continua: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente dele. Ou seja, se eu estou brigando com o irmão Paulinho, hoje peguei seu irmão, se eu estou brigando com o irmão Paulinho, naquele momento eu não tenho a vida eterna do irmão Paulinho, porque estamos agindo pela carne, e em Gálatas 5 fala que essa obra da carne, a pessoa não herdará o reino do céu. Então, por um breve momento, eu vou falar aqui, a vida eterna permanente em si. Ou seja, não tem a vida eterna permanente por um certo momento. Naquele momento que estamos brigando, se Jesus vier, nós vamos ficar. É provável ficarmos. Porque estamos agindo pela obra da carne, e está bem claro na palavra que não herdará o reino de Deus. Olha como é sério isso. A gente ficar discutindo com a pessoa, ficar agredindo a pessoa. Isso é muito sério, e as pessoas não estão levando isso. Esquece que está na palavra isso. Eu vou irar, eu vou falar contra o próximo, não aguento calúnia e vou discutir também. Não, não é assim. A palavra fala: aquele que aborrece e odeia seu irmão não tem a vida eterna permanente nele, não, meu irmão. É assassino, é matador, é homicida, porque está matando a alma do seu próximo. Está sendo usado pelo diabo para matar a alma do seu próximo. Olha como isso é sério. Caim se deixou ser usado pelo diabo, porque deixou a ira dominar, o pecado entrou, o diabo usou. E aí ele matou o seu irmão. Olha como isso é sério. Olha como as pessoas não estão verdadeiramente servindo a Deus como devem. As pessoas nos agridem, as pessoas nos caluniam. Apenas fique calado, não revide, ore, interceda, clame ao Senhor em prol dessas almas. Salmo 37, verso 8. Gente, eu já tentei aconselhar tanta pessoa por conta disso. E eu falo isso com convicção, porque Deus nos transformou, então eu tenho possibilidade de poder aconselhar sobre isso. Eu falo, não é possível não, pastor, eu não aguento ouvir algo contra a minha vida, não. Aguenta sim, meu irmão, tem o Espírito Santo, aguenta. Jesus, ele foi chamado de demônio, Beelzebu, a operar milagres. E ele apenas pregou o Evangelho. Ele não agrediu os fariseus chamando vocês também são. Não, ele não fez isso. Ele intercedeu. Salmo 37, verso 8. Lerei mais alguns versículos e voltaremos lá para Gênesis 4, na história de Caim e Abel. Salmo 37, verso 8. Deixa a ira, ou seja, largue a ira de mão e abandona o furor, abandona a raiva. É a palavra que está falando. Não te indignes para fazer o mal, não faça o mal. Abandona a sua ira, abandona a sua raiva, porque isso não pertence a Deus. Não podemos deixar isso nos dominar, meus irmãos e minhas irmãs. Provérbios capítulo 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1. Então, pastor, como eu vou revidar então aquela pessoa? Eu falei aqui, vou falar de novo agora na palavra. A resposta branda, mansa, calma, desvia a ira, desvia a raiva, desvia o furor. Mas a palavra dura que confronta a pessoa desperta
a ira, inflama o ódio, inflama a raiva e o rancor. Agora vou pegar a missionária Sandra. Estou discutindo com ela. E aí ela fala alto e eu vou falar mais alto que ela. Eu estou com palavra dura em cima dela e ela em cima de mim. Isso vai despertar um com o outro a ira, o rancor, o ódio, a raiva. Se a pessoa falar alto, fala baixo. Amém, irmão. Deus te abençoe. Não vou discutir, não. Você pode estar com a razão, eu posso, mas vamos orar. Amém. Palavra branda. Está aqui. A resposta branda desvia, afasta a raiva, o ódio, o rancor, o furor. A palavra mansa. Então a nossa boca, a nossa voz não é para falar mais alto que o seu próximo, não. Quando vier te agredir, falando em tom alto contra você, amém, meu irmão, não vou discutir com você, não. Eu sou filho de Deus e eu vou orar por você. Que Deus te abençoe. Deixa eu falar sozinho. Porque naquele momento, se você falando dessa maneira, a ira daquela pessoa vai sumir. Está na palavra. A raiva vai sumir. Porque não tem com quem vai discutir. Não tem com quem vai brigar. A raiva vai sumir alguma hora. Deixa eu falar. Deus te abençoe. Vai olhando no Espírito. Vai acalmando ele, Senhor. Vai acalmando ele. Vai acalmando ela. Em nome de Jesus. Não ataque. A resposta mansa, calma, desvia a raiva, desvia o furor. Eu muitas vezes, quando a ira vem subir em meu coração, eu respiro fundo. Ô Pai, abençoa. É assim. Ô Pai, me acalma. Vamos lá. Vou aguentar. E aí eu respondo calma. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Está na bênção. É isso. Não deixe a ira te dominar, porque você pode perder a salvação. Isso é sério. Você pode matar a sua alma e a alma do seu próximo. Nós não somos matadores, nós somos pessoas que libertam almas, salva almas para a honra e glória do Senhor. Eclesiastes capítulo 7. Mais uma passagem de Salomão para nós. Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Eclesiastes 7, verso 9. Não te apresses no teu espírito fôlego de vida, não Espírito Santo, no teu espírito fôlego de vida. Não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. A Bíblia chama a quem se ira facilmente de tolo. A Bíblia chama essas pessoas de um bobo que não consegue se dominar. A Bíblia fala, não sou eu, está aqui, ó. Pois a ira abriga-se, se encontra, se aloja, se esconde no seio dos tolos. Então, quem é sábio é quem com mansidão acalma a ira do próximo. Bem-aventurados os apaziguadores, os pacificadores, diz a palavra. Aqueles que levam a paz do Senhor em todo momento. Então, olha só, não te apresses, a ira vai chegar. Mas aí você vai, não, peraí, vamos acalmar. Tem alguns segundos ali para acalmar, tem alguns minutinhos ali para acalmar. Acalma, não se apresse, diz a palavra, no teu espírito a irar-se. Controle pelo Espírito Santo. Se ele e você temos o Espírito Santo, ele vai capacitar-nos a nos controlar, a nos dominar. Amém? Salmo 109 e voltamos. E vamos para Hebreus daqui a pouco. Salmo 109. Davi, eu quero só citar Davi aqui um momento, para vocês verem o que ele passou. Salmo 109. Davi faz uma oração de clamor a Deus, aonde em um certo momento do capítulo, ele vai falar o que os seus inimigos estavam falando contra ele. Olha o que Davi ouviu de calúnia contra ele. Olha só, Salmo 109, vamos no versículo... A partir do versículo 4 em diante. Em paga da minha amizade me acusam, diz Davi. Estão me acusando e eu sou amigo deles, estão me acusando. Mas eu sou um homem de oração. Olha só, ele não vai deixar a ira dominar, ele vai orar em meio aos ataques. Dão-me o mal pelo bem que eu faço. Eu estou fazendo bem para eles, mas estão me atacando pedras. Eu faço bem, mas estão me atacando. E ódio pela minha amizade com eles. Eu amo eles, sou amigo deles, mas eles têm ódio de mim, sem motivo. Suscita contra ele o ímpio um
um acusador esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado. Aqui no versículo 6, já começa a acusação contra Davi. Olha como eles falam contra Davi. Suscita contra Davi um ímpio, ou seja, levanta contra Davi uma pessoa má. Um acusador esteja à direita de Davi, para o acusar em todo momento. Quando Davi for julgado, saia condenado, não seja ali inocentado. Olha como é que estão falando contra Davi. E em pecado se lhe torne a sua oração. Ou seja, que a oração de Davi não chega ao céu. Olha que cruel. Sejam poucos os seus dias, desejaram para Davi a morte. Sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício. Ou seja, desejaram que Davi fosse destronado e outra pessoa reinasse em seu lugar. Olha só. Sejam, agora está com a família, sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos, olha só, e mendigos os seus filhos. Olha que ataque forte contra um pai de família. Sejam vagabundos e mendigos os seus filhos, Davi. Sejam expulsos, Davi, das suas habitações assoladas. Vai ser peregrino, vai morar fora daqui. Olha só, Davi escutando. Tome o credor tudo o que ele tenha, despoje os estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça de você, Davi. Não haja quem favoreça os seus órfãos, os seus filhos, Davi, quando você morrer. Olha só, como é cruel. Desapareça a sua geração, Davi. Que você não vem de geração nenhuma, todos vão morrer. Olha só o que ele escutou. O seu nome, Davi, seja apagado na geração seguinte, que ninguém te lembre de você. Olha só o que ele escutou. Esteja na memória do Senhor a maldade dos seus pais, Davi. Não se apague o pecado de sua mãe, Davi. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Pois não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Você ia aguentar ouvir isso? Atacou sua família, atacou você? Davi, ele estava orando em prol dessas pessoas. Davi se irou? Tenho certeza que ele se irou quando ouviu isso. Mas ele tinha Deus na sua vida. Espera aí, eu não vou resolver isso caluniando eles também. Eu vou resolver isso com o joelho no chão, orando em prol deles. Aqui fala no início, eu sou um homem de oração. Através da oração, Deus vai mover os céus e terra contra os meus inimigos, para trabalhar no coração deles, na alma deles, em nome de Jesus. Davi cria que seu Deus poderia fazer isso. Então, nessa oração, ele desabafou com Deus: oh Deus, estou falando isso de mim, mas eu creio que o Senhor é o Deus que vai libertar eles do que eles estão se encontrando, da alma corrompida que eles têm. Hebreus 11, verso 4, por favor. Hebreus 11, verso 4. Glória a Deus. Vamos voltar para Caim e Abel. Estou explicando sobre a ira, amém? Hebreus 11, verso 4. Olha só, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Foi o que? Pela fé. Não foi a sua oferenda, o seu sacrifício, foi a fé dele. Pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. 1 João 3,12, por favor. 1 João 3,12. Então Abel, pela fé, ofertou melhor ao Senhor. Deus se agradou. 1 João 3,12. Não sendo como Caim, que era do maligno. Por que ele era do maligno? Eu expliquei no início. Porque ele se deixou dominar pela ira, pela inveja. O pecado entrou no seu coração e o diabo o dominou. Então, neste momento, ele era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras, o seu coração eram maus. Eram más as suas obras, e a de seu irmão era justa. Agora vamos voltar lá para Gênesis 4. Em nome de Jesus. Entendemos que pela fé, Deus aceitou a oferta de Abel. Abel estava com o coração entregue a Deus. Abel estava com o coração entregue ao Senhor. Eu vou ofertar ao Senhor porque Ele merece, Ele é digno de honra e glória.
Caim estava com o coração maquinando o mal, já estava com o coração ruim. Por que nós podemos pensar isso? Abel, ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava ovelhas. Caim, ele era agricultor da terra, ele seguiu o exemplo de seu pai Adão, agricultor. Os dois estavam oferecendo ao Senhor algo que queriam dar um prazer ao Senhor. Peraí, Senhor, estou te ofertando de algo que o Senhor me deu. Por exemplo, a irmã Adriana trabalha ao serviço dela. Senhor, Deus, aqui está o que o Senhor me deu. Eu estou ofertando ao Senhor daquilo que o Senhor me deu. Então, Caim era agricultor. Ele estava dando ao Senhor o melhor do fruto dele, daquilo que Deus tinha capacitado ele a fazer, que era agricultura. Estava errado? Não, estava certo aí. Abel estava dando do seu rebanho a gordura e ali o cordeiro para ao Senhor sacrificando. Também estava certo, porque era o trabalho dele e ele oferecendo o trabalho dele ao Senhor. Todos os dois estão certinho aí. Aonde errou Caim? Imagino eu, a palavra não fala, tá? Mas imagino eu, que Caim estava querendo ofertar algo melhor do que seu irmão. Caim talvez imaginava assim: o que meu irmão vai ofertar para nosso Deus? Eu quero ofertar algo melhor do que ele, então eu vou dar o meu melhor aqui para Deus, mas pensando no que Abel iria dar. Abel estava nem querendo saber do irmão, só estava ele e Deus. Eu quero dar o melhor para o Senhor, pai. Não estava nem pensando no seu irmão. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor. O Senhor me concedeu este serviço de pastorear ovelhas, então eu vou sacrificar aqui e vou dar para o Senhor. E aí Caim, imagino eu, com o seu coração já maquinando o mal, pensando em dar algo melhor do que do seu irmão. Olhando o que seu irmão iria dar, ele queria dar algo melhor do que o seu irmão. E aí então, Deus, aos dois oferecer um sacrifício naquele momento, Deus ignora Caim, ignora a oferta de Caim, conhecendo o coração de Caim, e aceita o de Abel. Imagino eu, Deus abrindo um sorriso na oferta de Abel e ignorando simplesmente o de Caim. Há muitas pessoas no nosso meio que estão ofertando a Deus adoração, louvor, está pregando, fazendo a obra, mas o coração está voltado para a fama, holofotes, para o dinheiro, e não para a adoração verdadeira ao Senhor. Por isso a palavra fala que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca. É algo que está difícil de encontrar hoje, porque nos últimos dias as pessoas estão sendo como Caim. Há muitos descendentes de Caim no nosso meio, que estão pregando, louvando, querendo holofotes, querendo fama, querendo nome em cartazes, mas adorando a Deus verdadeiramente, são poucos. Há Abéus no nosso meio, mas aí esses Caíns que estão no nosso meio, estão observando o que você está fazendo para Deus. Exemplo, vou pegar agora quem? Pegar a irmã Josimara. A Josimara está aqui louvando ao Senhor. Aí o irmão do lado está ali assim: eu vou louvar melhor que ela, está sendo Caim. Eu vou cantar melhor do que ela, está sendo Caim. Está desprezando o que ela está fazendo para Deus. Assim Caim provavelmente desprezava o que Abel ofertava para Deus. Há muitos no nosso meio que faz isso, no altar também. As igrejas mais cheias de pastores da rua de Adá, está vendo outro pregar, está assim: prega nada, isso aí não prega nada, olha como é que ele fala, todo errado, nem conhece da palavra. É ou não é? Tem muitos assim, são Caíns no nosso meio, estão olhando o que o outro está fazendo, mas ele mesmo acha que está chegando a Deus a adoração e a pregação, mas não está não, meu irmão, porque o coração deles está cheio de maldade, de perversidade, querendo o mal do próximo. Está cheio de Caim e pouco Abel. Mas olha lá, ofertaram, Deus desprezou a de Caim. Aí Deus, na sua misericórdia, no versículo 5 do capítulo 4 de Gênesis, olha só: irou-se Caim, a ira dominou. Na hora que ele viu Deus olhando para de Abel e gostando da oferta de Abel, desprezando a dele, a ira tomou conta dele, ficou com raiva. O semblante dele ficou assim fechado. Quando ele está com raiva, fecha a cara, né? Parece que ficou limão. Ficou fechada a cara de Caim. Aí olha só, Deus na sua misericórdia e bondade vai até Caim e fala assim: ô Caim, por que está irado, Caim? Olha como é que Deus fala com nós. Por que você está irado? Eu não te criei para estar irado não, Caim. Eu não te criei para estar com raiva do seu irmão não, Caim. Por que você está irado? Por que você está com esse semblante de chupado que chupou limão?
Por que, Caim? Eu não te fiz dessa maneira, não. Eu te fiz para me adorar, me buscar e me amar. Não é para você desejar o mal para o seu irmão, não. Por que você está irado? Esse ato de Deus foi um ato de misericórdia, para que Caim, ao ouvir Deus falando com ele sobre o que estava acontecendo com ele, ele se tocasse, caísse a ficha. Peraí, Deus, realmente eu estou irado, Pai, me perdoa, tira essa ira de mim. Mas não, ele não falou isso com Deus. Ele não falou isso com Deus. E Deus continuou, a ira ainda tomando conta dele, ele calado lá furioso. E ele ouviu Deus. Olha o versículo 7. Ô Caim, se você proceder bem, ou seja, se você começar a me adorar verdadeiramente, esquecer ser melhor do que seu irmão, não vai ser aceita a sua oferta? Claro que vai, Caim. Apenas pense, foque em mim e me adore, Caim, porque eu vou aceitar a sua oferta, Caim. Proceda bem nos seus atos. Mas Caim, versículo 7, se não procederes bem, se você agir com atitude errada perante a minha presença, o pecado está batendo na sua porta do seu coração, Caim. Ele está batendo. A ira começou a te dominar, Caim. Mas se você se deixar dominar pela ira, o pecado vai entrar. Está ouvindo, Caim, que eu estou falando com você, Caim? Continua. O pecado vai querer te conquistar, te dominar. Mas olha só, Caim, você tem domínio sobre isso aí. Eu fiz os seus pais, o ser humano, para dominar peixes, aves, tudo que eu criei. Então, se eu dei o domínio para eles, você também faz parte disso e tem domínio sobre as suas emoções, Caim. Domina a sua ira, Caim. Deus avisou, como um bom pai avisa o seu filho. Quando o irmão André vai corrigir o seu filho, opa, não faz isso não, porque está errado, você pode se machucar. Os pais avisam seus filhos com amor. Deus, como um bom pai, avisou Caim com amor. Por que está irado? Se procederes bem, você vai ser aceito. Ou seja, terá outra oportunidade, Caim, para você me ofertar como eu quero que me oferte. Então, acalma essa ira, não deixe essa ira te dominar, porque na próxima vez, você vindo de coração entregue, eu vou aceitar a sua oferta, Caim. Há quantos do nosso meio que estão com o coração igual de Caim? Prefere ficar com ódio do irmão, prefere ficar com rancor do irmão, querendo ser melhor do que o irmão, e pronto, acabou. Eu vou ser melhor que ele, eu vou fazer melhor do que ele, isso e aquilo e pronto. Não quero saber de Deus, não. E quando eu chegar e adorar a Deus, eu vou estar melhor do que ele, vou adorar a Deus, não vai chegar nem do teto. Porque está com o coração entregue ao seu irmão, querendo ser melhor do que o seu irmão, matando a alma do seu irmão por dentro. E aí, Deus falou com Caim, alertou Caim. Caim, ele ouviu? Ouviu. Mas obedeceu? Não obedeceu. E aí, olha só. Versículo 8. Disse Caim a seu irmão Abel. Aí passou um tempo. Passou um tempo ali, que Deus falou com ele. A ira dominou ele. A raiva entrou no seu coração. A inveja entrou no seu coração, a obra da carne, o pecado entrou, o dominou. O diabo agora estava usando Caim. Quando a gente se deixa dominar pelas nossas emoções, damos brecha para o diabo nos usar, nos influenciar a fazer o mal. Caim agora começou a ser influência do maligno. Na palavra lemos que Caim era do maligno, está na palavra. Então a partir deste momento, Deus começou com ele não quis obedecer a Deus, passou a ser parte do maligno. Ele vai agir agora sendo instrumento do diabo. Aí começou, versículo 8. Disse Caim a seu irmão Abel: ô meu irmão, algumas palavras, vamos ali no campo ali, vamos passear. Quero conversar com você, meu irmão, vamos passear no campo ali. Aí estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Não fala se foi de surpresa, não fala se foi pela frente, mas matou o seu irmão. Não se sabe com o que, com pedra, com pau, mas matou. Ou seja, o diabo o usou para fazer o primeiro homicídio na humanidade. Isso é obra do maligno. Caim, naquele momento, ele estava matando praticamente uma descendência de onde viria Jesus primeiramente. Tanto que futuramente, mais para frente, Deus deu o que para Eva? Sete, no lugar de Abel. Porque precisava vir Jesus da geração de Eva e Adão. E não viria de Caim, porque Caim estava corrompido. Viria de Abel, mas Abel morreu. E aí Deus deu lá na frente para Eva 7.
E a geração de Sete passou a invocar e adorar o nome do Senhor. E da geração de Sete veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Então o diabo tentou frustrar os planos de Deus através de Caim, da ira de Caim, da raiva de Caim, mas não conseguiu. Caim foi amaldiçoado. Caim, Deus colocou um castigo em Caim por conta disso. Olha só, após matar o seu irmão, versículo 9, disse Deus a Caim: ô Caim, onde é que está Abel, seu irmão? Deus sabia onde é que estava. Mas a pergunta de Deus é para que Caim se arrependesse, irmãos. Ô Caim, fala para mim, Deus queria ouvir, fala para mim o que aconteceu com seu irmão. Me fala, Caim, que você matou o seu irmão, me fala que eu vou te perdoar, fala para mim, Caim. Para de se ocultar no seu erro, Caim, fala comigo, Caim. Aonde está Abel, o teu irmão? E Caim respondeu: eu vou saber? Estou nem sabendo do meu irmão. Acaso sou eu um guarda que fica toda hora protegendo, olhando o meu irmão? Eu não sou não, eu sou mais velho que ele, mas ele cuida da vida dele. Foi isso que ele falou para Deus. Foi nessas palavras praticamente. Eu estou nem aí para o meu irmão, Deus. É ele a vida dele e eu a minha. Achando que podia enganar a Deus. É muito bobo, né? Achando que podia enganar a Deus. Deus, na sua onisciência, vê tudo, irmão. Deus queria tirar de Caim um arrependimento. Deus é tão bom e misericordioso que na geração de hoje que vem com cheio de Caim no nosso meio, Deus dá chance deles se arrependerem. Mas muitos não querem se arrepender. É falado na palavra contra o que estão fazendo, mas continuam deixando a ira, a raiva, o ódio dominar. Deus, Ele está falando: se arrependa, se volta para mim, ouça o que eu estou falando com vocês. Aí Caim respondeu grosseiramente para Deus. Que ousadia, né? De uma pessoa que está em pecado, é ousado contra Deus. Uma pessoa que abandonou a Deus é ousado em falar grossamente contra Deus. É uma pessoa que é usada pelo diabo para até atacar Deus também. Aí disse Deus a Caim: como é que é, Caim? O que fizeste, Caim? Olha só, na primeira vez queria arrependimento. De novo, dá segunda chance para Caim. Ô Caim, o que você fez, Caim? Fala para mim o que você fez, Caim. Caim não respondeu. Aí Deus fala: a voz do sangue do teu irmão, Caim, clama a mim desde a terra, Caim. Eu sei o que você fez. Você matou o seu irmão. Por conta disso, você vai levar uma marca, Caim. Você será caçado, Caim. Mas não será morto, mas será caçado. Terá uma vida peregrina. Uma vida de nômade. Onde a sua geração será amaldiçoada, Caim. Por conta do que você fez a seu irmão, Caim. Quantos no nosso meio de Caíns que eu estou falando, que no pensamento matar o seu irmão querendo ser melhor do que ele, atacando a obra de Deus na vida do seu irmão, estão com a vida parada espiritualmente e também materialmente. Estão por fora esbanjando algo que por dentro na sua casa é outra coisa. São Caíns que estão sendo malditos por conta do que estão fazendo, das suas atitudes. E nós temos que ser como Abel, verdadeiros adoradores ao nosso Deus, que não desprezam o próximo, mas amam o seu próximo. Eu imagino a Eva, a gente terminou a mensagem, eu imagino a Eva com um coração triste ao saber que seu filho Caim, o primogênito, morreu. Como é o coração de uma mãe ao saber que o seu filho morreu através do seu outro filho? Que dor Eva passou. Imagina Adão segurando a ira para não bater no seu filho Caim. Ao ver Caim ali, com um cara de bobo ali, que não fez nada. Imagina Adão, se souber do assassinato do Abel, querendo agredir o seu filho. Porque a raiva vai subir no pai que vê o filho matar o outro. A mãe vai ficar até em depressão por ver o filho matar o outro. Imagina o caos que Caim causou na família, meu irmão. E esse caos é causado por conta de Caim também em nosso meio, que faz falsas profecias, que revela coisas que não é de Deus, que vai atacando e culminando na sua vida e na sua família. São Caíns que estão presentes em nosso meio, matando muitas almas, por conta de seus ódios, soberbas, inveja, por conta de suas obras da carne. E aí Deus fez Caim ser castigado, para a alegria de Eva, como eu falei, futuramente, lá na frente, Deus alegrou ela. Imagina Eva neste momento vivendo depressiva durante um bom tempo.
sem Abel. O filho que talvez era o filho que mais ali dava prazer aos pais, um filho obediente, um filho que agradava aos pais, ele foi morto. Imagina Eva sofrendo sempre, Adão tentando consolá-la e Caim longe, porque Caim saiu. Caim foi embora. Adão e Eva estavam sozinhos, sofrendo a dor da perda de dois filhos, um que morreu e outro que foi embora. E aí, lá na frente, Deus, na sua misericórdia e bondade, pensando no seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, Ele vai lá, imagina falando com Adão, vai lá, deita com sua esposa que eu vou dar um filho para vocês. Vai ser a alegria de vocês. Após passar anos, imagino eu, sofrendo triste e amargurados, Adão deita com Eva e Deus concede Sete, o filho que viria a geração de Jesus Cristo, que viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eva se alegrou com o Sete vindo das suas entranhas. Oh Deus, obrigado. Agora o Senhor me deu me deu uma razão para viver e estar alegre. Eu perdi Caim, nem sei aonde ele está. Eu perdi o meu filho Abel, está com o Senhor. Mas agora o Senhor me deu Sete. E eu sei que desse filho vai vir aquela semente que o Senhor falou. Desse filho aqui vai vir a geração. Eu estou falando minhas palavras, tá? Vai vir a geração, vai vir aquele que vai pisar sobre o diabo, sobre a serpente. É desse aqui, do Sete, que o Senhor me deu. Então, meu Deus, muito obrigado, porque agora eu sei que o Senhor é Deus na nossa vida. Abel, para finalizar a mensagem, já falamos de Caim, da ira. Abel, ele fez um ato sacerdotal. Deus, a gente lembra que Deus ele sacrificou um animal para cobrir Adão e Eva, certo? Lá em Gênesis. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, o ser humano tentando se redimir, ter um ato de redenção e purificação por si só. Isso prova para nós que sem Jesus, sem um ato divino, nós não conseguimos. Lá em Gênesis, Adão e Eva tentou se cobrir. Deus falou, não, isso aí não serve não. Tem que ser eu a cobrir vocês. Deus sacrifica o animal e cobre Adão e Eva com peles. Ou seja, mostrando para nós que só um ato divino pode nos purificar dos nossos atos errados, dos nossos pecados. Só um ato de Deus. Abel, ele sacrificou um animal ao Senhor. Sabemos que durante as gerações de Moisés, no povo de Israel havia o que? Sacerdotes. Sacerdotes tinham a função de falar com Deus, de levar a Deus a oração do povo, para que esse povo fosse liberto dos seus pecados em sacrifício de animais. Abel, naquele momento, representava um culto que iria acontecer futuramente na liturgia do povo hebreu e de Israel, sacrificando o animal para expiação dos pecados. Outro detalhe interessante de Abel: Abel era pastor de ovelhas. Assim nos remete quem? A Jesus Cristo, o nosso bom pastor que cuida e zela de suas ovelhas. Abel, ele, ao ser morto por seu irmão, podemos fazer essa simbologia futuramente, porque Caim e Abel eram o quê? Eram irmãos. Jesus foi morto por quê? Pela sua própria família. O povo judeu o caluniou. Os fariseus que eram judeus o julgaram, o mataram com palavras, com calúnias. Caim fez a mesma coisa com Abel. Deus ali na história da humanidade, logo no início, já mostra para nós o que aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seria morto pela sua própria família. Claro, ele veio voluntário. Tem pessoas que falam assim, não, as pessoas não mataram ele não, ele veio voluntário e morreu. Sim, está certo, mas é só um sentido de palavra. As pessoas ali caluniaram e condenaram Jesus, a própria família. E assim Caim fez isso com o seu irmão Abel. Só que Jesus, ele veio, e o clamor do sangue de Abel e dos justos do Senhor, que morreram por conta dos ímpios, Jesus veio para trazer essa salvação e libertação para nós. Ele ouviu o clamor de Abel lá do céu, e aí Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos salvar, para nos purificar, para nos trazer a salvação que só Ele pode nos dar. Então o sangue de Abel clamou por justiça, e Deus até hoje faz justiça em prol dos justos.
Por isso eu repito e falo, é de nós que vai sair a justiça? Não é, é de Deus. O sangue do seu próximo, da sua família que está sendo caluniado, do seu filho, da sua filha, quem vai fazer justiça não é você, é Deus. É Ele quem vai fazer justiça. Amém? Finalizando o Efésios capítulo 4, verso 16. Efésios capítulo 4, verso 16 e finalizando. Quero chamar aqui o pastor Sebastião e a missionária Sandra para estar orando em prol do pão e do suco em nome de Jesus. Amém? Por favor, Sebastião, pastor Sebastião. Efésios capítulo 4, verso 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, a função de cada um na igreja do Senhor. Se Deus deu um talento para o irmão Paulinho, ele vai usar para a obra do Senhor. Se Deus me deu um talento, eu vou usar para a obra do Senhor. Não querendo ser maior que ele, nem ele maior que eu. Juntos, fazendo a obra de Deus. Está aqui na palavra. Corpo bem ajustado, juntos, unidos, ligados pelo auxílio, pela função de cada um, na justa operação de cada parte, na função de cada um no reino de Deus. Faz o seu próprio aumento, ou seja, se aperfeiçoa em Deus, nos seus dons e talentos que Deus concedeu, para a edificação do corpo, em amor. Então o amor tem que ser algo crucial em nossa vida, para que a igreja seja um corpo bem ajustado, e essa ira, essa raiva, essa inveja não venha nos dominar. A igreja verdadeira do Senhor, ela é um corpo bem ajustado, onde não ofendemos um ao outro, mas caminhamos juntos em amor em Cristo Jesus. Esta é a palavra. Então a raiva, a ira, não deixe dominar você. Você tem domínio sobre isso pelo Espírito Santo de Deus, que é a obra do Espírito Santo, o domínio próprio, a paz, a alegria, é obra do Espírito Santo. Então, se alguém te ofender, respira fundo, não agrida com palavras. A raiva vem, mas respira e fala: Senhor Deus, entrega aquela alma nas mãos do Senhor, trabalhe naquela alma. Se quer falar alguma coisa para ela, Deus te abençoe. Palavra mansa, serena. E sai de perto. Vai orar, vai ouvir algum hino, sai de perto daquilo que está te atacando, para que a ira não venha te dominar. Amém? Um corpo unido, a igreja tem que estar andando em amor, corpo ligado um ao outro, aonde cada um tem um talento e um dom que Deus deu, para juntos fazermos a obra do Senhor. Amém?